E hoje é dia do quadro Seu Direito. Eu recebo a advogada, a doutora Marcela Menezes, e a gente vai falar sobre revisão da aposentadoria. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Como vai? Boa noite. O prazer é todo meu de estar falando aqui com vocês novamente sobre o direito previdenciário, que vamos dizer é a melhor matéria do direito. Puxando a sardinha aí. Ó. Doutora, o STF informou maioria pela possibilidade da aplicação de regra mais vantajosa à revisão de benefício previdenciário. Tudo isso é conhecido como revisão da vida toda. O que isso significa na prática? Em português, por favor. Pode deixar. Significa dizer o seguinte, em 94, em julho de 94, nós tivemos aí alteração da moeda, então nós passamos ao plano real. Antes disso, tinham outras moedas, então as contribuições que você fazia lá no plano, que era o cruzado novo, o cruzado velho, enfim, todas essas moedas lá você contribuía em cima daquela moeda. Então, o que aconteceu? Com o real, muitas dessas contribuições vamos dizer assim, não foram atualizadas. Então, algumas pessoas contribuíam bastante durante esse período anterior a 94 e depois de 94 a contribuição foi corrigida e passou a contribuir no plano real. E o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? O INSS, ele considera, para poder formar aí o salário do seu benefício, todas as contribuições que você já fez para ele. E aí, o que pôde se perceber é que as contribuições que eram feitas antes da 94, existiam muitas pessoas que tinham as maiores contribuições e foram feitas nesse regime. E essas contribuições não foram consideradas pelo INSS, causando aí para essas pessoas uma perda, né, desse salário aí de benefício. Então, o que acontece? Essa revisão da vida toda busca equalizar essa situação no sentido de colocar essas contribuições que foram maiores para essa pessoa que já se aposentou, ou que está em auxílio, ou que está em algum outro benefício previdenciário, justamente para poder trazer aí um aumento nesse salário de benefício para essa pessoa que tem direito. Agora, doutora, para a pessoa saber se vale a pena, ela precisa pedir essa revisão ou é feito de forma automática? Então, de pronto eu já falo para vocês que o INSS ele já nega todos esses pedidos de revisão. Então, será necessário ingressar com uma ação judicial para requerer isso através do Poder Judiciário. Então, não tem a possibilidade de resolver isso administrativamente. O INSS é mais resistente com relação a esses tipos de pedidos. Então, para que consiga fazer essa situação, é necessário que você procure um advogado da sua confiança, para que ele seja, para que ele possa te orientar, né, como que deve ser feito, os cálculos que precisam ser feitos, porque nem todas as pessoas, ao aplicar a técnica, né, da revisão da vida toda, vão ter os seus benefícios aumentados. Então, essa resposta só vai poder ser fornecida pelo profissional que você contratar. Então, para saber se vale a pena, né, fazer isso só com um profissional, não dá para se pedir essa revisão e não valer a pena a pessoa ganhar menos. Pode ter essa possibilidade? Pode Ela não acontecer. pode voltar atrás? Não, pode acontecer de ter essa alteração para menos. Então, por isso que é importante você se cercar de todos os fundamentos antes, saber de todos os riscos que você pode correr ao ingressar com a ação, para que depois você acabe não achando que vai ganhar e acaba perdendo, né? Então, isso pode acontecer. Agora, a gente tem uma notícia talvez não tão boa, né? Que ontem saiu. Esse não é um assunto esgotado, na verdade, a gente ainda tem um outro capítulo, volta a ser votado? Exato. Apesar da gente enxergar aqui bastantes vantagens, né, para a pessoa que deseja aplicar essa revisão da vida toda para o seu caso, o que antes, isso daí a gente está falando até ontem, no período do dia, assim, isso ainda era um tema pacífico, então a vitória era dos segurados. Esse recurso extraordinário que estava tramitando no STF tinha a votação de 6-5, onde a maioria dos ministros tinham se manifestado pela constitucionalidade dessa tese da revisão da vida toda. Acontece que ontem, faltando meia hora para poder finalizar todo esse julgamento, o ministro Nunes acabou pedindo esse processo, esse destaque desse processo, para que essa situação pudesse ser reanalisada novamente através de um plenário presencial.
Toda essa votação foi feita através de um plenário virtual. Por conta da pandemia, os ministros votaram de forma virtual. E agora ele pediu esse destaque para poder revotar isso novamente, para poder reanalisar essa situação de forma presencial. Então, a gente agora está vivendo num momento de instabilidade. Nós não sabemos se essa votação será confirmada ou se, ao revotarem, esses ministros mudarão de opinião e aí vão balançar essa situação toda que a gente está conversando. Então, a gente vai ter que esperar para ver, né, doutora? Vamos ter que aguardar os próximos capítulos. Isso aí, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Sucesso para você. Muito obrigada.